Olá a todos da TV Cidade. Hoje o Viajando com a TV Cidade vai falar de um tema muito importante, muito recorrente aqui na nossa região, que é a dupla cidadania, ou cidadania italiana. Vamos aprender também os termos certos aqui. E estamos recebendo a doutora Aline Maurer e a doutora Carla Dalprá, da Dalprá, Maurer e Dalprá, né? Advogados associados que trabalham justamente com esses processos. Olá e muito obrigada por terem aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje. Olá, tudo bom, Aline? Nós que agradecemos o convite, né? Enfim, vamos fazer uma troca de um tema bem em alta hoje, né? Bem procurado. Cidadania italiana é uma coisa que está bem importante. Aqui na Serra a gente tem uma procura bem grande, né? Até por ser o berço da colonização italiana. Então, é um tema bem pertinente, acho que. E, de certa forma, nós somos privilegiados, né? Porque tem muitas cidadanias, né? O pessoal tem origem, por exemplo, mas não tem esse direito, né? De poder ter a cidadania, né? Nós, descendentes italianos, felizmente temos, né? Olá, Carla, queria que falasse um pouquinho da tua história, da tua trajetória profissional e, enfim, como vocês se juntaram e como vocês decidiram trabalhar com cidadania italiana. Então, eu e a Aline nos conhecemos acho que faz uns 7 anos, 5, 6, 7? Mais ou menos. 7 anos. Então, quando a gente se conheceu, aconteceu ao acaso que meu irmão estava tirando a cidadania dele, que hoje ele mora na Irlanda, né? E ele estava tirando a cidadania, nós estávamos encerrando o processo dele já, e a Aline comentou que a família dela a família do marido dela, né, estava finalizando, foram chamados no consulado para levar a documentação. De lá pra cá, então, a gente começou a conversar, a gente acabou saindo do escritório em que trabalhávamos, abrimos o nosso escritório há 5 anos já, né? 5 anos. 5 anos. Então, começamos a trabalhar nessa área, porque aqui na nossa região existem muitas pessoas que têm direito, porque a gente sempre fala que tem 4 famílias que são as oriundas e vai buscar a documentação, acaba que o antenato é o mesmo. Né? São parentes muitas vezes São e nem parentes, sabem, nem né? se conhecem. Nem sabem. Então a gente vem nesse processo há alguns anos já e a procura só tem aumentado. Agora ainda mais, né, Aline? A gente pós-eleição, assim, essas últimas semanas a gente notou uma procura bem alta e pessoas ou famílias que estavam já em contato conosco, mas que estavam ainda aguardando o que ia acontecer. Então agora estão batendo martelo, como a gente diz, e vendo que realmente é necessário, e principalmente a gente nota assim, 90% de famílias que nos procuram pensando que quero deixar para os meus filhos, quero deixar essa oportunidade para a família, porque muitas vezes são pessoas já profissionalmente estabelecidos aqui, que não têm intenção de ir embora, mas que pensam que não, eu tenho um filho, eu vou ter um neto, e essa geração futura, eu quero deixar isso como uma opção, né? Uma opção de vida para eles, se querem permanecer aqui, se querem morar fora, estudar, enfim, porque a cidadania te abre várias portas, né? Eu sou a prova viva bem dessa situação, né? Quando a minha filha nasceu, que eu me antenei, não, eu vou ir atrás, eu vou ver o que precisa, porque assim, a gente como leigo, fala em cidadania italiana, a primeira coisa as palavras que vêm assim é caro e é demorado. Eu pensei, bom, então se é demorado, ela é, né, bebê, então temos tempo, né? Apesar que temos outras formas que também vamos tratar delas um pouco mais rápidas, né? Mas queria começar com a seguinte questão. Então, quem tem direito à cidadania italiana? Na verdade, assim, tem direito à cidadania italiana todo aquele que descende do italiano, né? Teve um antenato lá italiano, independentemente se for homem ou mulher, tem direito à cidadania italiana. Aí, então, a gente faz a comprovação por meio das certidões, nascimento, casamento e óbito. Conseguindo comprovar essa origem italiana, tem o direito à cidadania italiana. Uma observação também é que as pessoas, às vezes, nos questionam, não há limite de gerações, tá? Desde que o italiano, a gente tem essa comprovação que ele nasceu na Itália, a gente não tem limite de gerações, né? Assim como a gente hoje não precisa que os pais necessariamente façam a cidadania. O filho só precisa ser maior de idade.
Então, por exemplo, o teu caso, tu encaminhou provavelmente, não sei se tu encaminhou para os teus pais. Eu encaminhei pra minha irmã e alguns primos, assim. Então os teus pais não precisam. A tua filha, sim, né, necessita que tu tenha cidadania porque ela é menor de idade. Entendi. Mas maiores não precisam que os pais façam. Então não tem limite de gerações. A única desvantagem, na verdade, é que tu vai ter mais documentos. Quanto mais gerações, mais documentos que tu vai ter para procurar, organizar, pra organizar. traduzir, apostilar, né? Outra observação importante, que é uma dúvida que várias pessoas têm, é a questão de sobrenome. Meu sobrenome era da UPRA junto, e daí agora é da UPRA separado. Tem problema? Não, não tem problema nenhum, tudo certo. Dependendo do formato que for fazer a cidadania, há necessidade da retificação. Mas dependendo do formato, não tem necessidade da retificação. Tá, então já quero aproveitar e entrar nessa parte da retificação de documentos, né? Porque, tá, primeiro, vamos começar do começo, então, tá? Eu decidi que eu quero a cidadania. Eu vou ter que juntar todas as certidões. Quais certidões eu preciso? Na verdade, a gente busca todas as certidões desde o italiano, né? Então, desde o nascimento lá na Itália. Então, daquele italiano, a gente precisa a certidão de nascimento dele na Itália, a de casamento, que daí pode ser na Itália ou não, né? Tem muitos que casam no navio, muitos casaram já no Brasil. Mas, enfim, nascimento, casamento e óbito. E assim sucessivamente até chegar na tua certidão, né? Então, tu vai ter todas as certidões de nascimento, casamento e óbito, óbito dos falecidos, óbvio. E uma coisa que é interessante é que antigamente muitas, principalmente os italianos ou os primeiros imigrantes aqui, eles não tinham a certidão registrada em cartório, apenas o atestado de batismo, né? A certidão de batismo. Esse documento é válido, esse documento ele serve como uma prova do nascimento do italiano. Então as pessoas dizem, mas eu não localizo a certidão de nascimento do italiano. Não, mas ele tem uma de batismo, a gente usa aquela de batismo então, e ela é válida. E se consegue então nas paróquias? Nas paróquias, e exatamente. Isso independe do ano do nascimento? Tendo na paróquia, já tem uma validade legal. Tem validade informação legal. Interessante, né? Outra informação que a gente usa bastante, as certidões das paróquias, é quando o cartório, por exemplo, pegou fogo. Aqui na Serra a gente tem Pinto Bandeira e Garibaldi que pegaram fogo. Então a gente não tem essa certidão, não vai ter a certidão de inteiro teor, né? Ela vai existir só a certidão da paróquia. Então, com a certidão da paróquia e uma negativa do cartório, eu consigo comprovar que essa pessoa existiu, mas o cartório pegou fogo. Então, a gente consegue comprovar a linha através dessa forma. Porque a busca de certidões, né, eu fiz dos meus antenados, né, dos meus antepassados, é uma verdadeira caça ao tesouro, né? Enfim, é muito trabalhoso essa parte, né? Enfim, e-mail tem cartórios que cobram também para fazer a busca. Muitos cobram para fazer a busca. Uns não buscam direito também. Sim, né? A gente tem que ficar em cima. Hoje tem cartórios que eles são mais acessíveis e já estão mais acostumados com a questão da cidadania. Então é mais tranquilo, mas tem cartórios que não tem tanta procura, tanta busca. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade porque são documentos às vezes muito antigos, né? Mas voltando só para fazer uma observação que eu me lembrei quando a gente estava tratando sobre o nome. Outro ponto importante é que tu não precisa levar o sobrenome do italiano, né? Porque muitas vezes o sobrenome do italiano tá lá no teu bisavô, no teu tataravô, e teu pai e tua mãe casaram, foram alterando os nomes, tu já não leva mais o sobrenome do qual tu vai requerer a cidadania. Não tem problema. Havendo toda essa descendência, toda a comprovação, tu não precisa ter o sobrenome. Às vezes as pessoas me perguntam, eu preciso alterar minha certidão e adotar o sobrenome do italiano? Não precisa, a gente não precisa fazer essa alteração. Que informação importante, né? Tá, então, busquei todas as certidões, encontrei todas elas, né, desde o nascimento do meu antenato lá na Itália até a minha, né? Qual é o próximo passo? Então, o próximo passo a gente tem que decidir qual é a forma de cidadania que tu queres fazer, né? Hoje nós trabalhamos com 3 formas de cidadania. A gente tem a cidadania pelo consulado, que o nosso consulado fica em Porto Alegre. A gente tem a cidadania administrativa direto na Itália, onde a pessoa vai para a Itália fazer a sua cidadania. E a gente tem hoje o processo judicial italiano, né? Que também é uma forma de fazer, tá?
Eles têm requisitos diferentes, né? A montagem da pasta, ela é igual. A documentação é a mesma. Tá. Independente do formato como tu for fazer a tua cidadania, a busca de certidões, as certidões, essa parte documental, ela é igual em todos os 3 procedimentos, tá? Entendi. O que muda é o procedimento e os tempos, né? Então, essa questão do nome, né, que você falou, da UPRA, que vai sofrendo às vezes alterações ou perda de letras, acúmulo de letras, né? Ela precisa ser retificada ou não, independente da forma que o processo for ser. Depende. Aí, assim, se você vai fazer pelo consulado, a gente vai te orientar a retificar tudo. Porque o consulado, qualquer vírgula que tenha fora do lugar, ele vai exigir a modificação desse nome. Entendi. Tá? Se você fizer pela via administrativa da Itália, vai depender da pessoa que tá te ajudando lá na Itália, porque tem assessores que exigem o quê? Que tudo que tenha de errado se retifique. Tem assessores que entendem que quanto menos mudar a documentação, melhor. Se for optar pela via judicial, aí a gente vai pedir para não retificar, a não ser que seja um nome muito, muito, muito diferente que não dê para identificar que é a mesma pessoa. A gente tem um caso em que na certidão da italiana está escrito Josefina, né? E quando ela veio para o Brasil, ela mudou para Cristina. Então a diferença é muito grande de Josefina para Cristina. Nesse caso em específico, aí sim, aí a gente vai realizar a retificação. Usando a minha situação como exemplo, né? Meu bisavô era Luigi Angelo Savoldi. E do nada, depois de algumas certidões, ele ficou Ângelo Savoldi. Sim, omitiram o Luigi. Era bem normal. Era bem e normal. aí, nesse caso, então, precisaria retificar, porque é um... Se você for fazer pelo consulado... Pelo consulado, sim. O que ocorre lá na Itália, nos processos judiciais, os juízes que julgam esses processos, eles sabem que houveram essas alterações, né? É como eu sempre digo para os clientes, chegaram os imigrantes no Brasil, foram registrar um filho, foram registrar seu casamento aqui. Eles chegam falando italiano, entram num cartório, tem um brasileiro atendendo. O brasileiro registrou aquilo que entendeu. Escutou e colocou. Então, pequenas alterações, eles preferem que não tenha essa retificação. Porque eles preferem o documento fiel, o documento original. Uhum. Hoje a gente sabe que na Itália, volta e meia, tem algum escândalo de cidadanias com documentos fraudulentos, né? Cidadanias canceladas, está todo dia sendo noticiado. Então, quanto menos essas alterações houverem, na justiça italiana eles preferem, porque eles preferem um documento fiel. Então, o nome dos pais está correto, data de nascimento está correta, vários outros fatores estão corretos, tem uma pequena alteração no nome ou no dia do nascimento, enfim, não se retifica, se mantém a original. Tá. Então, consegui a documentação, vou decidir a forma do encaminhamento e aí eu vou decidir se vai precisar das certificações ou não. Qual é a diferença entre elas? Então, pelo consulado aqui, a gente organiza toda a documentação e inscreve a família na fila do consulado, né? Hoje a fila do consulado deve estar 23, 24 mil, mais ou menos, 24 mil. Né? Eles estão chamando o número 13.400, mais ou menos, foi o número que parou antes da pandemia. Então, o consulado agora está retornando, né, para te ter uma noção, os passaportes hoje, para te agendar um passaporte, está para 2025, eles começaram a chamar numerações abaixo de 10 mil e aquelas numerações até mais ou menos o número 13 mil que já haviam sido chamadas e tiveram seu agendamento cancelado em função da pandemia. Então, é uma fila muito demorada, né? A gente sabe que as pessoas ficam 10 anos, 12 anos na fila e isso aí é algo que vai permanecer, tá? Não se tem uma previsão. Já tivemos não temos. Na verdade, não temos boas notícias. A gente então. teve uma cliente que foi no escritório do consulado aqui de Caxias, eu não me lembro quem foi que falou, mas foi uma cliente que teve com um número. Eles estão dizendo que em torno de 20 anos. 20 anos. Sim, para fazer pela maneira tradicional. Mais fácil, todo mundo conhece, né? A mais popular. A mais popular.
Depois a gente tem, então, que muitos jovens usam, que é fazer o administrativo direto na Itália, né? Esse processo administrativo, então, monta a pasta igual, eles vão, escolhem um comune, né? Normalmente, usam uma assessoria na Itália, né? Porque é um procedimento lá um pouco complexo, às vezes, para quem não tem, principalmente, fluência na língua. Então, existem assessores que trabalham com isso, ou tu pode ir sozinho no comune, enfim, mas tu escolhe um comune, tu dá a entrada na documentação, e daí, antes da pandemia, 3 meses, 4 meses, eles estavam, né, com a sua cidadania mais ou menos finalizada. A gente, durante a pandemia e pós-pandemia, já tem prazos de 6 meses, 8 meses. Então, uma cidadania que a pessoa tem que estar disposta a ficar todo esse período lá, né? Vivendo em euros, como a gente diz, né? Que hoje em dia... ter essa disponibilidade. Ter essa disponibilidade de tempo. Gostar, a gente até gostaria, né? A gente até gostaria de ficar um tempo, né? Lá. Mas, enfim, tu tem que ficar. Enquanto não sair a cidadania, tu não pode voltar. Mas antigamente né? era muito mais rápido. Muito mais era rápido. Tipo 7 dias, 15 dias, as pessoas ficavam lá pouquinho, assim, há muitos anos. Muitos anos atrás. Isso é uma coisa que não existe. Antes da pandemia, assim, os prazos mais rápidos. Até a gente teve uma família, eu acho, que eles passaram no mesmo mês, né? Que não foi tão demorado. Mas, enfim, no procedimento total era 3 meses, em média, né? Hoje a gente sabe que esse período, talvez, com o passar do tempo, que as coisas estão normalizando, esse prazo também volte a reduzir, né? E por último, então, que hoje é um custo-benefício mais usado, é o Tribunal de Roma. Na verdade, a gente chamava de Tribunal de Roma, mas em julho houve uma alteração, onde até julho só o Tribunal de Roma julgava os processos judiciais, e depois de julho houve uma alteração onde a legislação agora permite que todos os comunes julguem esses processos. Então, se a tua família é natural de Roma, vai ser julgado por Roma. Se é do Vêneto, vai para o Vêneto. Então, vai para o comune origem do teu italiano, né? O objetivo dessa mudança na legislação foi justamente diminuir o prazo do processo judicial. Então, a gente acredita que sim, que realmente vá dar uma melhorada nos prazos, que estava levando 3 anos, mais ou menos, para sair. A gente pensa que com essa alteração, não sabemos porque tudo depende de um juiz, né? Sim. Até a gente não ter a primeira sentença, a gente não vai saber. Porque eu escutando como leiga, é meio óbvio, né? Que se antes era em um local só e agora foi para mais, mas às vezes a lógica ela não se concretiza. Né? Como a gente diz, a alteração foi em julho. Nós estamos com várias famílias com processos distribuídos pós alteração. E ainda então não foram julgados. Porque foram. A alteração é agora, é recente, né? Começou mesmo, a gente começou a distribuir em agosto. Então a gente está aguardando o ano que vem. Porque o que te dá o prazo? A data da audiência, né? Porque é um processo que é distribuído, ele é conferido, enfim, ele recebe uma numeração. Até a gente tem o site do tribunal, o aplicativo do tribunal, onde tu acompanha todos os processos, como né? Um processo aqui. Como um processo aqui. A gente passa um número pro cliente, indica para ele o aplicativo e tu mesmo acompanha da tua casa o andamento do teu processo. Então a gente sempre diz, marcou a audiência, a gente sabe que está na parte de finalização. Entendi, porque pós a audiência, 3 meses, normalmente sai a sentença e depois a transcrição de documentos e uma cidadania finalizada, né? Tá, e aí, né, por essa via, aí tá, enfim, sai a sentença, porque assim, o viajante, ele é ansioso, né? Ele quer saber quando é que ele vai pegar o passaporte. Sim, aí como é que depois... São coisas assim, a cidadania, então, ela é concedida lá na Itália, através da justiça italiana, né? Após todos os prazos, tudo vai pro comune, origem daquele italiano, porque sempre que uma cidadania é concedida, independente da forma, se tu vai fazer pelo consulado, quando a tua cidadania é concedida aqui, ou na Itália, os documentos vão para o cartório, origem do teu italiano, para serem registrados. Então, tu vai ter a tua certidão de nascimento registrada na Itália, a tua certidão de casamento, enfim. Essa documentação sai da justiça italiana e vai para a transcrição, vai para esse registro. Tu é um cidadão italiano. Mas o passaporte é que nem o passaporte brasileiro. Tu não necessariamente vai requerer, que né? O prazo tá para 2025. 2025. Por quê? Porque o passaporte italiano é que nem o passaporte brasileiro. Quantos brasileiros não têm o passaporte brasileiro? Sim. É uma opção. E daí o passaporte brasileiro, se tu fez pelo Tribunal de Roma ou pelo consulado daqui, tu vai encaminhar no consulado daqui. Entendi. Então, concedida lá a cidadania, tu pede o passaporte no consulado daqui. Entendi. Então,
pensando em prazos, né? Uns 2 anos aqui, mais um para sair o passaporte. Então, Hoje a assim, gente tá com a agenda do passaporte 2025, né? Eu não sei no decorrer do ano que vem se eles vão conseguir agilizar essa fila, diminuir, né? A gente tem ainda... o consulado ficou muito tempo fechado, então tudo tá um ponto de interrogação por enquanto. Esses prazos a gente tá bem aguardando o andar de como o consulado vai começar a trabalhar, né? A gente tem conhecimento que mudou o cônsul faz uns 2 meses, a gente tá com um cônsul novo. Hoje saiu notícia que eles estão recrutando novos funcionários, então a gente espera que tudo isso venha para uma agilidade, né? Porque uma coisa que eu percebi também como leiga é que são objetivos do cônsul, muitas vezes, agilizar ou não a questão da cidadania, né? Então, agora como teve essa mudança, acho que demora um pouquinho até se perceber qual é o objetivo dele, né? Enfim, se é outros laços com, né, outras atividades ou é questão de agilizar. Agora na semana do dia 10 de dezembro ali, acho que 10 de dezembro é um sábado, acho que 8, 9, 10 de dezembro, por aí o cônsul vem à Serra. Ele já tá com a agenda na Serra, né? E ontem, lá em Caxias, então me disseram que uma das pautas que ele vem, até vai ter um jantar, enfim, uma das pautas que ele vai trazer é a questão da cidadania. Então vamos ver o que ele vem conhecer as SICs, as empresas principais da Serra, como um cônsul novo, né? Ele quer vir conhecer a região da Serra, mas ele vem abordar vários assuntos, desde relações econômicas, internacionais e também da cidadania. Sim. Então vamos ver o que ele traz de novo aí. E fazendo, Carla, o processo por aqui, né, que é a parte tradicional, enfim, entrega a documentação, e aí como é o procedimento, assim, apesar de ser demorado, né? Sim, como é que funciona? Houve a convocação, né? A gente está com algumas convocações lá no escritório. Então, houve a convocação, a gente tem que juntar alguns outros documentos, além das certidões, né? É um processo bem burocrático, né? Ali meio chato, inclusive. Junta tudo. Um da família vai para o consulado no dia e hora que eles agendaram para fazer essa entrega da documentação, né? Aí tem que pagar a taxa lá, que inclusive acho que hoje é só em espécie mesmo que paga. Que é de 300 euros, né? Isso quando chama, então. Isso, aí deposita toda a documentação lá e no prazo de 2 anos, né? Eles dão a têm resposta. para analisar. Após ser chamado, paga 300 euros por requerente, maiores, então, né? Quando chama, não significa muita coisa. Muito. Significa que tu vai entregar os documentos para eles conferirem e analisarem e te concederem a cidadania, que daí eles têm um prazo de 24 meses. Então, realmente está bem demorado. Bem demorado. Sim. E quem está iniciando o processo, assim, vocês têm alguma orientação? O que vocês buscam a ajuda de um profissional? Enfim, ou por onde começa, né? O começo vai sempre pelas certidões, né? Começa ali buscando as certidões, porque assim, eu não tenho nem ideia de onde está o meu italiano. Na minha certidão de nascimento vai ter até o nome do meu avô. E vai ter onde os meus pais nasceram, se eu não tenho nada. Na certidão do meu pai ou da minha mãe de nascimento, vai ter até o nome do meu bisavô e onde eles nasceram. E aí é um passinho de formiguinha, sabe? Um consegue o outro até chegar no italiano. E quem deseja contratar os serviços de vocês, ou enfim, de uma ajuda profissional, hoje como funciona o trabalho de vocês? Vocês auxiliam em que fase? Na busca de documentos, na assessoria na Itália? Como funciona o trabalho de vocês? Na verdade, a gente atua em todas as etapas, né? A gente trabalha desde montagem somente de pasta, de busca de documentos, tradução e apostilamento. A gente tem um advogado, que é um advogado nosso parceiro da Itália, que nossos processos judiciais, então, todos tramitam com ele, né? Quando as famílias que a gente faz esse trabalho de processo judicial, a gente tem toda a contratação, procuração, tudo, então, nossa, juntamente com o escritório da Itália, e nós temos também um assessor que ele é administrativo, né? Então, ele não faz o processo judicial, mas ele atua em todas as frentes administrativas. Então, a família, se eles nos procuram
para fazer o trabalho de montagem de pasta e ir para a Itália fazer, a gente pode montar pasta, entregar para ele vai e faz, se ele já tem um assessor ou se ele vai fazer sozinho. Se ele não tem nada e ele precisa de uma indicação, a gente indica, então, né, esses dois profissionais que trabalham conosco. Justamente pela questão que vocês falaram, dessas, enfim, de ser de confiança, essas assessorias, né? Sim, Tu sabe que eu atendi já uma família que eles foram sozinhos, na verdade chegaram, antes de ir, se sentiram um pouco perdidos e contrataram uma assessoria da Itália, direto da Itália, mas sem muita indicação, sem muita referência, e eles foram mandados para o sul da Itália, que é uma região bem complicada para turismo, porque é uma região onde todos os imigrantes, digamos assim, vão. Então, tem todo tipo de que tu imagina lá. E elas foram super maltratadas, não conseguiram a cidadania, pagaram uma advogada italiana lá e acabaram voltando sem a cidadania. Foi bem traumático para elas, assim, foi uma mãe e uma filha para ficarem e começaram a ser barradas desde a imigração já. A gente vê também diversos escândalos de pessoas de fraude, né, documentos fraudulentos. Até semana passada estourou um em Curitiba, né, Aline? Em que as cidadanias concedidas com o intermédio daquele escritório vão ser canceladas. Então aí tu pensa que tu paga faz um investimento com uma energia que tu pensa, investimento, um gasto. E daí vão ser canceladas, vão ser revogadas. E não é o primeiro nem o segundo. Aconteceu porque envolve assessores, envolve cartórios, envolve N pessoas, né? Falsificação. E eu também me usando como experiência, eu acho que assim, na busca dos documentos, eu acho que é até interessante a pessoa tentar fazer algo por conta, até para ver, enfim, onde os teus antenados foram registrados, enfim. Mas chega um momento que você vai precisar de uma ajuda profissional, né? Tu sabe que esse da curiosidade, a gente tem muitas famílias que quando a gente monta a pasta, que a gente busca toda a documentação, eles perguntam... a gente pode ver, claro, a gente monta um arquivo e manda, né, pro cliente, o arquivo de vocês está aqui, com todas as... Aí a gente monta um grupo de WhatsApp, normalmente, cidadania, família tal, né, por exemplo, cidadania, família Maurer, e coloca todos que estão participando, porque facilita a comunicação. Sim. E daí quando a gente manda, a gente nota que entre primos, comentam, tu viu que o vô nasceu em tal lugar, hoje o bisavô em tal... né? Então, é uma documentação que eles gostam, né, que a gente gosta de ver o que é o teu passado, como... É um resgate. É um resgate da tua história, né, que muitas vezes eles não sabem. Eu estive na Itália, uma das vezes que eu fui pra lá, meus familiares, o meu antenato, ele nasceu na comuna de Gorlago, que pertence a Bérgamo, e a gente foi até lá, sabe, apesar de não ter nenhuma referência, nenhum contato lá, mas é interessante, né, de saber que eles saíram de lá, tem toda uma distância até Gênova, de onde eles saíram, né, de navio, então, assim, interessante também fazer esses resgates lá também, né. Não, as famílias gostam de resgatar isso. E quem está em algum momento, né, pensando ou em fazer, ou já com alguma documentação e quer informações ou contratar os serviços de vocês, por onde as encontra? Então, a gente tem o Insta do escritório, né, que é um canal de comunicação hoje, que é Maurer Dalprá, advogados. O nosso escritório fica ali no Omar Valentini, na sala 210, no segundo andar. Só nos chamar que a gente presta todas as informações, a gente costuma atender todo mundo sem compromisso, né, só para passar informações, orçamentos, enfim, mas bem tranquilo, assim. A gente orça desde, como eu te digo, desde uma documentação, desde o consulado em Porto Alegre, como para fazer o do Tribunal de Roma, né? Um ponto que é bem interessante, por exemplo, assim, a família já está no consulado, na fila, há 5, 6 anos. Hoje resolveu que quer adotar um novo procedimento. Pode. Não tem problema nenhum. Tá demorando muito? Tá demorando muito, eu quero mudar o caminho, eu quero fazer o processo judicial, pode. Não tem problema. E continua na fila também, assim? Sim. A gente até tem famílias grandes, né, que estão na fila do consulado e 3, 4 resolvem, não, mas eu gostaria de agilizar, eu quero fazer, e outros acham, não, eu quero esperar o consulado, porque eu não quero agora investir nisso, não me importa que demore.
Posso separar a família, mandar os que querem e permanecer? Pode também, ótima não informação, precisa. Interessante. Outra informação que é interessante é a questão dos cônjuges, né? Que é uma pergunta bem recorrente no escritório, quando a gente está encaminhando a cidadania, se o cônjuge vai receber junto, né? Então, as mulheres casadas até abril de 83, sim, recebem junto com o seu cônjuge, né? Mulheres só, os homens não. E a partir de 83, então, após ser concedida a cidadania daquele cônjuge, homem ou mulher, que está requerendo a sua cidadania, ele tem direito desde que ele preencha alguns requisitos, é um procedimento separado e diferente. Então, precisa ter a concessão daquele casamento, por exemplo, tu está com a tua cidadania encaminhada. Quando a tua for concedida, o que teu marido tem que fazer? Tem que mandar vir o extrato de casamento, que vai estar averbado na Itália, né? Aquela documentação que é transcrita lá. Sim. A gente manda vir de lá, ele faz um exame de proficiência em língua italiana, que essa é a maior exigência e foi uma das maiores mudanças da cidadania pelo casamento que ocorreu em final de 2018, dezembro de 2018, que a Itália passou a exigir para os cônjuges, então, a proficiência italiana no nível B1. Então, tendo isso, depois é um procedimento até simples também, eles pedem mais ou menos 24 meses para conceder. E tem perspectiva, porque muito se escuta, né, assim, se é mito ou se não é, vocês me respondem. Se vai mudar, se eles vão restringir o número de gerações, se pode ser que eu não consiga um dia se eu quiser, tem Sim. alguma... Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem até para tocar o terror nas pessoas, né, para dar uma forçadinha e fazer o processo. Sim, pode existir que eles limitem gerações, né, mas a lei italiana já decidiu na Suprema Corte que isso não vai acontecer. E mesmo que modifiquem essa lei, tá? A lei modificada, ela só vai ter validade para quem nascer após a lei. Então, eu que já nasci, então se tiver limites de geração, é dos meus descendentes. Quem nasceu para trás de mim, não. Quem já tiver nascido, então, entra na lei atual. Se modificar, vai ser para quem nascer após essa lei. É para forçar um pouquinho também, às vezes. Mas, enfim, quem tem direito, por que não já... Na verdade, é uma briga bem antiga no Congresso italiano, né? Existem os conservadores que gostariam que houvesse limite de gerações e existem os que entendem que não deve haver esse limite de gerações, né? Isso tudo gira também questões econômicas, são N fatores que até hoje eles não conseguiram limitar, né? Porque tu pensa que uma cidadania italiana pelo consulado daqui é 300 euros por pessoa. Então, no mundo inteiro, o quanto gera de economia, né? Um passaporte italiano tu vai fazer hoje, eu não me lembro qual que tá o valor, mas acho que é uns 500, 600 reais um passaporte italiano hoje, mais ou menos. O mesmo valor de arrecadação para o governo da Itália. É uma arrecadação, então... Querendo ou não, economicamente, eles têm uma renda bem alta com a cidadania, né? Sim. Há pouco tempo saiu até o número de cidadanias concedidas ano passado pela via administrativa. Só que foram lá fazer, foi em torno de 6 mil pessoas. Nossa, bastante, né? Bastante. Bastante. A gente não tem, né, às vezes noção, né, de quantas Sim, pessoas. e tu pensa isso no mundo inteiro, né? Porque não é só para brasileiros, então todas as pessoas que nasceram lá podem... entendi, não sabia. Inclusive nós temos, não me lembro se é mais de um cliente, mas eu me lembro agora do de Caxias. Ele nasceu no Uruguai, a família dele é toda, a imigração deles foi pro Uruguai, né? Então ele nasceu lá, os avós, todo mundo do Uruguai. E ele mora hoje em Caxias, é casado com uma caxiense, e a gente fez a cidadania dele, então, pelo Tribunal de Roma, aqui pelo Brasil, mandando para a Itália. Entendi. Então, ele tem direito, claro que a gente trabalhou de uma forma um pouco diferente, porque como a documentação dele era uruguaia, aí eu não tenho tradutores juramentados uruguaios para traduzir, aqui no Brasil para traduzir para o italiano. Então, é uma documentação que eu mandei toda para o advogado da Itália, a documentação dele foi toda traduzida lá, direto do Uruguai para o italiano. Entendi. Mas existe N fatores e viabilidades, assim, infinitas, né? Sim. É complicado, é um pouco difícil, sim, mas não é impossível. Por isso, queria agradecer muito a presença de vocês. Dizer que as portas sempre estão abertas, né? Quando tiver qualquer modificação ou qualquer novidade, estão convidadas. Muito obrigada, nós que agradecemos o convite. Obrigada. E obrigada a todos.